Bom dia, paz do Senhor. Vamos lá para o nosso devocional de hoje. Hoje com o Salmo 49. Amém? Nós vamos estar lendo o Salmo 49 e antes vamos estar orando para agradecer o Senhor por esse momento, tá? Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por sua misericórdia se renovar mais uma manhã. Venha falar conosco, Deus, através da tua palavra, que nós venhamos entender e receber em nosso coração aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer nos ensinar para o dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e tudo que irá fazer em nosso favor. Abençoe o nosso dia, abençoe as pessoas da live, as que irão assistir depois. Que a bênção do Senhor esteja sobre elas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém? Bom dia, Letícia. Paz do Senhor. Hoje é o Salmo 49. Está falando assim: ouve isso, povos todos, prestai ouvidos, habitantes de todo o mundo. Gente simples, gente ilustre, ricos e pobres, todos juntos. Minha boca proclamará sabedoria, e a meditação do meu íntimo trará entendimento. Inclinai os meus ouvidos a um provérbio, com harpa exporei o meu enigma. Por que temei nos dias de infortúnio, quando me cerca a iniquidade dos meus agressores? Daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da sua abundante riqueza? Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra a natural decomposição dos corpos. Olha que interessante, ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ninguém é capaz, só Jesus é capaz de nos redimir, só Jesus pagou o preço de sangue para que nós possamos ser livres. Então Jesus pagou o preço para nos redimir, para nos dar a vida eterna. E nós não somos capazes de pagar a Deus pela nossa vida. Ainda que a gente sirva, ainda que a gente faça a vontade dele, obedeça, isso não é capaz de nos salvar. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus por meio de Jesus. Então o meu serviço não me salva, o meu serviço ao Senhor não me salva. O que me salva é Cristo. O sacrifício que Cristo fez para nos redimir. Então a salvação é um dom gratuito de Deus. Pois todos podem ver o que os sábios morrem também, todos nós morreremos, né? Assim como perece o tolo e o insensato, e para os outros deixam todos os seus bens. Pensam os ímpios que eternas seriam suas casas, e por gerações sucessivas persistiam em suas moradas, até que deram seus próprios nomes às suas terras. O ser humano, ainda que muito importante, não pode viver para sempre. É como os animais que perecem. Esse é o final dos que confiam em si mesmo, dos seus seguidores que aprovam o que eles pregam. Então, nós não podemos acrescentar dias à nossa vida. Ainda que nós quiséssemos, não conseguimos acrescentar. Quem sabe os nossos dias é Deus. Deus conhece os nossos dias. Tem um salmo que nos ensina a orar a Deus, pedindo para que Ele fale para nós quanto tempo de vida a gente tem, quantos são os nossos dias, para a gente ver o quanto a vida é passageira, o quanto a vida escorre por nossas mãos. E aqui fala, o ser humano, ainda que muito importante, ainda que tenha bens, né? O seu bem, o seu dinheiro não pode salvar a sua vida, não pode te livrar da morte, porque todos vão morrer. Essa é uma certeza, né? De morte. E esse é o final de que confia em si mesmo, confiar em si mesmo, confiar nos seus bens, confiar nos seguidores, olha, nos seus bens, confiar em si mesmo. Bom dia, gente, paz do Senhor. E nos seus seguidores que aprovam o que ele prega. Olha que interessante, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos e está falando sobre seguidores. Seguidores que aprovam o que pregam. Então nem tudo que está sendo hoje, que tem muito seguidor, está sendo aprovado por Deus. O Senhor fala muito comigo sobre isso, para mim não me apegar ao número de seguidores ou o número na conta bancária, porque isso não quer dizer nada, isso são coisas passageiras.
Nossa vontade tem de ser agradar ao Senhor, ser conhecido por Deus, porque no fim dos tempos, no julgamento, muitos vão dizer: Senhor, em seu nome expulsei demônio, em seu nome fiz maravilhas, e o Senhor vai dizer: afaste de mim, pois não te conheço. O não te conheço é não tenho intimidade com você. Eu não tenho intimidade. A sua atitude não condiz com a minha, com o meu perfil. É isso que Deus está falando conosco. Não conhecer é não ter intimidade. Porque aquele que tem intimidade com Deus, ele age conforme a vontade de Deus. Então o poder às vezes ilude muitas pessoas. Bom dia, Mirelle, a paz do Senhor. O poder, as maravilhas, as revelações, às vezes ilude muito as pessoas, né? Os seguidores. Muitas pessoas são levadas a essa doutrina de revelação, porque lá Deus revela, e Deus revela mesmo, tudo que está oculto, o Senhor revela. E só que Ele fala conosco: não se iluda com essas coisas, se apeguem ao Senhor. Amém? Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre esse tipo de evangelho que tem sido pregado e espalhado hoje, o evangelho da revelação, onde atrai muitos seguidores, o dom da revelação. Mas não é só isso. Deus não é só revelação. Deus é muito mais profundo. Nós não devemos buscar Deus só para ter revelação do que vai acontecer na minha vida. Nós devemos buscá-lo de todo o coração, entender o coração de Deus, entender a vontade de Deus. Amém? Então nós não devemos ser seguidores só por causa da revelação, só por causa de saber o que vai acontecer. Tem que ser por causa de Deus, uma busca genuína de coração. Aí o Jason está falando, e revela mesmo, revela. Por isso que temos que fazer o que é certo. Verdade, Jason. Nada ficou oculto, nada. A gente pode conversar e apagar, mas Deus viu, Deus vê e Deus revela. A gente pode estar falando aqui, no coração está outra coisa. Deus vê e sabe o que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e acharei quando buscar de todo o coração. Então se eu não busco de todo o coração, não vou encontrar o Senhor. Tem que ser uma busca de todo o coração. Tem que ser uma busca sincera de querer conhecer ao Senhor. E conhecer a Deus vai muito mais além do que ter revelação, do que ser usado nos dons. Vai muito mais além, é uma atitude, né? É uma atitude que vai contagiando outras pessoas. E tem que estar preparado. Olha, Deus tem falado muito comigo sobre isso. Sobre ser amigo de Deus, a gente tem que estar preparado para passar por aquilo que Jesus passou. Porque o mundo odeia a verdade. O mundo vive na mentira, na aparência. Né? Nas redes sociais a gente pode ver muito isso. Vive na aparência, o mundo vive uma mentira. E Jesus veio como verdade encarnada. Então todo aquele que quer ser amigo de Jesus tem que estar preparado para passar por muitas tribulações, momentos difíceis. Porque o mundo está contra nós. Nós que decidimos ouvir a voz do Senhor, o mundo está contra nós. Se o mundo vos odeia, tem de bom ânimo, né? Porque me odiou a mim o primeiro. Então se alegre se o mundo está te odiando, porque odiou Jesus primeiro. Então ser amigo de Jesus também é passar pelas coisas que Jesus passou, né? Traição, calúnia. E Deus tem me ensinado muito sobre isso, sobre a atitude nossa diante de uma calúnia, diante de uma ofensa. Qual é a nossa atitude? O que Jesus fez, né? Jesus já sabia, isso aí fica na minha mente, que Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Jesus já sabia. E Jesus tratava ele da mesma forma. Jesus não tirou ele do ministério. Ah, você vai me trair, então deixou de... Não, Jesus ainda confiou nele a bolsa, né? A administração do dinheiro do ministério. Porque Jesus confia em nós. E qual é a nossa atitude? Às vezes quando alguém erra conosco, nós queremos matar a pessoa, então queremos... Não, eu te perdoo, mas fica longe de mim. Mas não foi isso que Jesus fez. Porque o que estava dentro dele, né? O erro do outro não pode me levar a errar, né? O erro do outro é dele. Eu vou continuar seguindo a Jesus. Cada um colhe o que planta. Tanto que Judas, ele não se arrependeu, ele teve um remorso pelo que ele fez, ele suicidou.
Mas havia na mesa, quando Jesus fala assim, na mesa, a última ceia, Jesus fala assim: existe um aqui que vai me trair. Mas na verdade, existiam dois que traiu Jesus: Pedro e Judas. Só que Pedro arrependeu. Então ele houve o perdão na vida de Pedro, ele se redimiu diante de Jesus, ele se arrependeu. E aí ele voltou e fez o ministério. Então havia dois. Só que aquele que se arrepende de seus erros, de seus atos, ele entende que ele fez errado, se arrepende, tem perdão e Jesus nem lembra. Amém? Mas aquele que não se arrepende, aí gera a morte, como gerou para Judas, a morte espiritual ou a morte carnal mesmo, como foi a dele. Ele não aguentou de remorso, não aguentou de tristeza e quis acabar com aquilo. Mas Deus nos chama ao arrependimento. Não, você não precisa acabar com a sua vida, você não precisa suicidar por causa de seus erros, porque você não está conseguindo vencer. E não é na força do nosso braço, é na força de Deus. É em Deus que nós vencemos o pecado. É minha comunhão com Deus que vai me ajudar a vencer o pecado. Que às vezes a gente vive essa luta da carne com o espírito, e muitas das vezes a carne fala mais alto. Mas é onde nós devemos ter em consciência que Deus perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos. E o que é o arrependimento? Eu fiz, mas eu não vou fazer mais, porque eu me arrependi de ter feito. E aí é o verdadeiro arrependimento, né? Não vou fazer mais. Amém? Jesus não está falando. Por isso que falo que com as pessoas nós temos que falar: eis-me aqui. Pessoas estão precisando de falar de Deus. Deus é bom e maravilhoso. Sim, Deus fez essa pergunta, né? Olha que interessante. Outro aí espírito que está falando aqui. Outra passagem bíblica de Isaías, aonde ele também tinha um pecado. Até então ele falava ai dos outros, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando o rei morreu, que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele falou: ai de mim. Então todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, ele entende que é a vida dele. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E aí é onde Deus envia o anjo que pega a brasa do altar e toca na boca dele e purifica a boca dele. Então ele reconheceu. Deus só entra onde é que a gente reconhece. Eu reconheço, Deus, que eu tenho lábios impuros. Foi o que Isaías falou. É aí onde Deus vai e toca o lábio de Isaías. E depois fala com ele: a quem enviarei? A quem enviarei? E aí Isaías responde: eis-me aqui, Senhor. Apesar do meu erro, eu me arrependo do meu erro. Onde Jesus vem, Deus vem, nos perdoa do erro e nos capacita a ir para frente, a ir pregar o evangelho. Então, a vida cristã, nós vamos cometer erros. Ninguém vai acertar sempre. Vamos cometer erros. Mas nós devemos ter essa consciência de arrependimento, né? De não fazer de novo, de não permanecer no erro, mas reconhecer que sem Deus não somos nada. Precisamos de Deus, do auxílio de Deus. E aí é onde vamos começar a caminhar. Pedro também fez isso. Pedro negou Jesus, traiu Jesus 3 vezes. Ele traiu Jesus. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, voltou. E na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se renderam ao Senhor, através da ação do Espírito Santo na vida dele. Então ele se arrependeu e se redimiu. Então Deus está nos chamando à remissão de pecados, remissão de condutas erradas. Deus está falando isso conosco hoje. Eu te perdoo pelo seu erro, mas vá e não peques mais. O arrependimento é isso, ir e não fazer de novo. 14. Como ovelhas estão destinadas à sepultura e os justos terão domínio sobre eles, sua beleza é sua força, e sua força se consumirão. Somente a profundeza do Sheol será a sua morada. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Olha que bênção. Deus nos redimiu, Deus nos redimirá da sepultura e me levará para si. Então Deus enviou Jesus para nos redimir da sepultura, redimir da morte eterna e nos levar para Ele, para estarmos com Ele, para termos comunhão com Ele, para conhecermos Ele,
porque Deus é eterno em sabedoria. Então, quanto mais eu busco, mais eu compreendo sobre Deus, mais eu tenho intimidade com o Senhor, e nunca acaba. Deus é uma fonte inesgotável. Então eu posso buscar todos os dias da minha vida, e todos os dias o Senhor vai falar comigo, todos os dias eu vou aprender um pouco com Deus. E quando nós estivermos na eternidade, nós vamos continuar aprendendo sobre Deus, sobre Ele, só que aí vai ser face a face. Só que a diferença é que não vai ter impedimentos, porque na terra tem impedimentos. Na terra tem coisas que eu faço que me afastam do Senhor. Na terra tem atitudes que eu tomo que me afastam da presença de Deus. No céu não vai ter. Vai ser uma plena comunhão. Maravilhoso o que Deus fez por nós. Plena comunhão com Ele. 16. Não indignes quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória de sua casa. Pois ao morrer, nada levará consigo, nem descerá com ela o seu esplendor. Ainda que em vida essa pessoa se parabenize, cogitando, todos te louvam porque prospera. Irá também para a geração de seus pais, que nunca mais verão a luz. O homem que na opulência não reflete, assemelha-se ao gado que se abate. Então Deus está falando sobre dinheiro, riquezas, para a gente não se indignar quando pessoas se enriquecem. A riqueza dessa vida tem prazo de validade, a morte, né? Ninguém leva no caixão, não tem gaveta, muita gente gosta de falar isso. Ninguém leva as riquezas para o caixão. Mas Jesus é uma riqueza infinita, que a gente leva para a eternidade. Nós podemos viver com Jesus uma vida na terra e viver com Jesus a eternidade. Então Jesus, é melhor ter sabedoria, é melhor estar com Jesus do que bens materiais. Então não fique indignado quando pessoas estão enriquecendo, porque isso tudo tem prazo. Isso é a corrida do mundo, a corrida do dinheiro. E hoje, infelizmente, eu vejo muitas pessoas validando o ministério porque tem dinheiro, porque tem bens. E não é assim que Deus avalia um ministério, não é assim que Deus avalia um homem de Deus, não é pelo que ele possui, é pelo coração que ele tem, é pela atitude que ele tem diante de Deus e diante dos homens. É isso que valida o ministério para o Senhor. Hoje, infelizmente, muitos acham que o ministério só é válido se ele for grande, o ministério só é válido se tiver muitas riquezas, o ministério só é válido se o pastor ou o líder tiver carro, tiver a casa grande, aí Deus está abençoando. Mas não é verdade, porque Paulo passou por prisões, passou por momentos muito difíceis, e foi um homem que escreveu 70% praticamente do Novo Testamento. Então a gente tem que ser bíblico, nós não devemos olhar as coisas pela perspectiva do mundo. O mundo diz, você vale o que você tem, se você não tem dinheiro, você não vale nada. Mas Deus diz, você vale o que você é, o que eu coloquei em você. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, estar em Cristo é renovar a nossa mente. E a renovação da mente é eu entender que o dinheiro me dá acesso, mas ele não é o fim de tudo. Ele não é o decreto de que está dando certo, não. O decreto de Deus que está dando certo é a sua atitude, é o seu coração. É o seu coração. Paz do Senhor, embaixadores de Cristo. Então, nós não devemos deixar a nossa mente pensar que é o dinheiro que dá respaldo. É o dinheiro que fala está dando certo ou não. Não, é Deus quem diz. É Deus quem diz. Tem muita gente simples que está agradando mais o coração de Deus do que grandes congregações com muitos números de seguidores, números financeiros. Tem gente simples com pouco que agrada mais o coração de Deus do que a quantidade. Deus gosta de qualidade, né? Não é a quantidade. A multidão seguia Jesus pelas maravilhas, mas quando Jesus endureceu o discurso, muitos o abandonaram. E aonde ele fez a pergunta para os seus seguidores, para os seus discípulos, vocês também vão me abandonar? E Pedro dá uma resposta maravilhosa: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos recorrer? Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a vida eterna. Então, o dinheiro, como está falando aqui nesse salmo,
ele tem prazo. A vida luxuosa, com dinheiro, grandes quantidades, ela tem prazo para acabar. Mas com Jesus não, Jesus tem palavra de vida eterna. Amém? E é isso que ele falando conosco hoje. Para onde nós iremos? É a pergunta do Senhor. Para onde nós iremos? Para onde nós estamos caminhando? O que tem na nossa mente? Que nós estamos deixando nossa mente vaguear com coisas desse mundo ou com a eternidade? Buscai primeiro as coisas do céu e as outras serão acrescentadas. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Não se apega ao dinheiro, não se apega ao número de seguidores, não se apega ao número na conta bancária, porque isso tudo passa. Isso tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então se apegue à palavra do Senhor, se apegue ao Senhor. Quer dizer que eu não vou buscar, que eu não preciso trabalhar nem nada? Não. Quer dizer que você vai alinhar suas vontades. Quer dizer que o dinheiro vai perder o trono do seu coração e você vai começar a colocar Deus e as coisas eternas. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Né? Então vamos tirar do nosso coração o dinheiro, desejo de ter, ou de pensar que porque as outras pessoas têm que estar sendo validado. Vamos tirar do trono do nosso coração essa mentalidade mundana de que você só vale se você tiver. Se você não tiver, você não vale nada. Tira isso do seu coração. Não deixe isso permear o seu coração. Tira isso da sua mente. É Deus em primeiro lugar. É a eternidade que conta. Comece a pensar ao acordar na eternidade, para onde eu estou indo, aonde eu estou caminhando. O dinheiro pode te dar um conforto aqui na terra, mas e no céu? Para onde eu estou indo? O caixão, como eu falei no início, não tem gaveta, então eu preciso pensar para onde eu estou indo, para a eternidade ou para essa vida. A Embaixadores de Cristo escreveu: muitos não aguentam escutar a verdade e decidem voltar a praticar as coisas da carne e voltar para o Egito. E nós também devemos vigiar. Ontem o Senhor me deu uma palavra de conhecimento em relação a isso, que o diabo fica ao nosso redor tentando nos puxar para a cela da onde nós somos libertos. Então nós devemos vigiar. O Egito, ele vai sempre querer sair para fora. Aquele velho homem que morreu no batismo, ele vai sempre querer voltar. E nós é que temos que matá-lo. Nós é que temos que afogá-lo e não deixar ele sair para fora novamente. Muitas das vezes a gente ilude: eu batizei e agora pronto, sou de Jesus. Não preciso fazer mais nada. Quando na verdade aí começa a guerra da carne contra o espírito. Você se tornou um ser espiritual, você nasceu de novo e agora você precisa caminhar até se tornar um adulto na fé. Então nós precisamos caminhar. A Embaixadores de Cristo 2 falou: do que ainda temos varais de coisas aqui na terra, sem ter várias coisas aqui na terra, sem ter Deus no coração. Do que adianta, né? Sem ter Deus, porque como o Senhor ministrou hoje ao meu coração, nós somos a imagem e semelhança dele. Então a vida plena, a vida em abundância está em Deus. Eu posso trabalhar, eu devo, né? Trabalhar, cuidar da minha família, cuidar das coisas desse mundo. Mas isso não deve tomar o meu coração, porque vai me trazer uma tristeza, uma frustração, uma angústia, porque isso não preenche o nosso ser. O que preenche o nosso ser é Deus. É Deus. Amém? Quando estamos próximos de Deus, nós conseguimos ter clareza, nós sentimos paz em meio à guerra, nós podemos descansar na vontade do Senhor. Bem, então estamos completos quando estamos com Deus. Quando estamos com Deus, nós sentimos completos e aí nós começamos a caminhar, nós começamos a ver as coisas com clareza. E ter sabedoria, que a sabedoria é um dom de Deus, ter sabedoria é melhor do que possuir dinheiro. Ter sabedoria. Então, sabedoria eu busco com Deus, eu busco em Deus. É Deus que dá o dom de sabedoria. É melhor que possuir dinheiro. Porque o dinheiro traz um conforto, mas a sabedoria traz a eternidade. Amém? Então, vamos orar. Aí, embaixadores, que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É melhor. Isso é verdade. É melhor ser rico para com Deus
Não que nós devemos fazer voto de pobreza, tá? Eu não acredito nisso também, não. De voto de pobreza, de miséria, não. Mas o dinheiro não deve ser o nosso centro e nem a nossa primeira busca. Logo pela manhã, nosso pensamento deve estar em Deus. O que o Senhor quer falar comigo hoje? Para onde eu estou indo se eu morrer hoje? Se eu vou para a eternidade ou se eu vou descer à sepultura, para o inferno? Porque não tem meio termo com Deus, ou é céu ou é inferno. Amém? Então nós devemos refletir naquilo que Deus está dizendo para nós. Reflexão. Tire o trono, tire o dinheiro do trono do coração e coloque Deus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Vamos orar, agradecer a Deus por esse entendimento e reflexão, onde o Senhor falou muito aos nossos corações. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse entendimento. Senhor, que nós venhamos praticar. Nos ajude, Pai, a praticar tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Purifica os nossos lábios, Deus, de coisas que falamos. Purifica a nossa mente de pensamentos nossos que ficam vagueando, Deus. Purifica as nossas atitudes, Deus, que tomamos que não agrada ao Senhor. Mas nós nos arrependemos dessas atitudes e assumimos o compromisso com o Senhor de não fazer mais. Nós nos arrependemos. E nós queremos novidade do Senhor. Nós queremos ser enviados pelo Senhor. Eis-nos aqui, Deus, para falar da Tua palavra, para falar do Teu coração, para sentir o que o Senhor sentiu. Faça cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Coloque em nosso coração o desejo pela eternidade. Tira do nosso coração o peso desse mundo, as paixões desse mundo. Tira do nosso coração, Deus. Que o nosso coração esteja em Ti, em Tuas mãos. Que a nossa vontade esteja em Tuas mãos. Nós vamos cumprir, Deus, o que o Senhor tem nos falado. Perdoa-nos, Senhor, nossos achismos, nossa vontade de controle, de domínio. Perdoa-nos, Deus. Nós deixamos o domínio e o controle para o Senhor. E nós confiamos naquilo que o Senhor fez, e naquilo que o Senhor fará, e naquilo que o Senhor já está fazendo. Confiamos em Ti, Deus. Nos dê um coração grato. Tira a murmuração de nosso meio. Tira a reclamação do nosso meio. Que nós venhamos ter um coração grato a Ti. Em nome de Jesus, e abençoe cada pessoa dessa live, cada pessoa que irá assistir, cada pessoa que assistiu. Embaixador de Cristo escreveu: devemos lembrar da história do rico e o Lázaro. É verdade, a parábola do rico e o Lázaro, eu já fiz uma série de parábolas, tem aí no meu perfil, e fala também do rico e do Lázaro, né? O rico foi para o inferno e o Lázaro, que era um mendigo, vivia na porta do rico, foi para o céu. Então aqui ele viveu uma vida difícil, miserável, porém ele foi para o céu quando morreu. O rico viveu uma vida luxuosa, regalada, mas quando morreu foi para o inferno e desejou voltar para falar com seus irmãos, alertar. Mas ele deveria ter feito uma escolha em vida, né? Ele poderia ter ajudado Lázaro, ele poderia ter amenizado a dor de Lázaro, mas ele escolheu fechar os olhos. Ele escolheu usufruir de suas riquezas só para si mesmo. E Deus não nos ensina isso. Deus nos ensina a compartilhar. Tudo que Deus está nos dando é para a gente compartilhar com outros. É para a gente suprir também a necessidade do outro. Se Deus supre as nossas necessidades, quem aí já viveu a provisão de Deus sabe disso. É sempre para a gente aprender com Ele. Eu supro a sua necessidade, então supra a necessidade de quem precisa. Tem sempre alguém que precisa e nós temos sempre algo a dar. Ninguém é tão pobre que não tem nada a dar ao outro. Então a diferença é na atitude. Amém? Você pode ser rico, ter muitos bens, mas não deixe isso tomar seu coração. Utilize os seus bens para expandir o evangelho do Senhor, expandir a vontade do Senhor, ajudar outros, amenizar a dor dos outros ao seu redor. Amém? Então que Deus abençoe nosso dia, que nós sejamos segundo o coração de Deus, que é atitude, não é só fala, é atitude. Deus abençoe vocês, Jason, embaixadores de Cristo, Maxwell que entrou. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau, gente.